Existem duas versões do que aconteceu com o Bitcoin neste trimestre. A primeira é que você leu nas manchetes, queda de 29%, pior trimestre desde 2022. Pânico generalizado. A segunda é a que aparece quando você abre os dados da blockchain. E essas duas versões não poderiam ser mais opostas. Primeiro, vamos aos fatos, porque eu não gosto de opinião, eu gosto de dado. O Bitcoin começou 2026 em 93 mil dólares. Foi um janeiro relativamente estável, mas em fevereiro veio a pancada. O preço despencou até 66 mil dólares. E o motivo foi uma combinação clássica. O Banco Central americano manteve os juros em 3,5% e 3,75%, mas cortou a projeção de cortes de 2 para apenas 1 no ano. Traduzindo para você, o mercado esperava mais dinheiro barato chegando e o Fed, o Banco Central, disse calma lá. O resultado? Os ativos de risco sofreram. E o Bitcoin, que gosta de se vestir de ouro digital, mas na prática ainda dança como a Nasdaq, como ativo de risco, caiu junto. Março trouxe um alívio. O Bitcoin subiu 2,8% e fechou perto dos 69 mil dólares. Mas no acumulado do trimestre foi o pior trimestre desde 2022. Aquele ano em que a FTX explodiu e o mercado inteiro quase foi pro buraco. E aqui é que fica mais interessante. Porque em 2022 o mercado estava doente, empresas quebrando, fraude aparecendo, confiança destruída. Em 2026 a estrutura é completamente diferente. E é isso que eu vou te provar agora. Mas antes, presta atenção num dado que eu vou te mostrar daqui a pouco sobre as reservas das corretoras. Porque ele muda completamente a leitura dessa queda para todos os investidores e com certeza para o seu portfólio. Mas antes, queria te falar uma coisa. Eu sou André Franco, eu sou investidor de cripto há mais de 10 anos e eu faço acompanhamento de investidores de alta renda nesse mercado. Se você faz parte dos investidores que acha cripto estranho, um bicho de 7 cabeças, não sabe como navegar nesse mercado, experimenta dar um oi pro meu time. Ele consegue fazer a avaliação da sua carteira, te indicar os melhores caminhos para que você consiga investir da melhor forma nesse mercado. Deixei o link do WhatsApp, manda um alô lá que a gente começa a conversar. E vamos pro vídeo. Para entender o que está acontecendo de verdade, a gente precisa ir além do gráfico de preço. Precisa abrir o capô e olhar o motor. E o motor do Bitcoin são os dados on-chain, que é basicamente, pessoal, o que está acontecendo diretamente na blockchain, nos endereços, nas transações. E é exatamente isso que a gente faz aqui dentro da Boost, em um dashboard que eu montei, uma plataforma que ainda não está disponível, mas que você vai poder acessar em algum momento. Eu deixei um link ali para pré-inscrição do lançamento da plataforma. Se você ficou interessado, você clica nele, se inscreve que quando ele ficar disponível, eu vou te mandar em primeira mão. Bom, agora eu vou te mostrar um indicador que mostra o saldo de bitcoins nas exchanges. Ele vai ser muito importante para você entender o quanto isso afeta o momento que a gente está vivendo e realmente abstrair o que está acontecendo no preço. Aqui na tela a gente tem um dashboard da Boost e eu vou procurar o termo aqui em cima, Exchange Balance. Aqui a gente vai encontrar, pessoal, o saldo dos bitcoins nas exchanges, tá? Nesse dashboard tem mais coisas só do que isso que eu vou te mostrar, mas aqui tem algo interessante para a gente começar a trabalhar. O saldo de Bitcoin nas exchanges é esse patamar aqui de 2,95%, tá? A gente está falando hoje de um balanço de saldo nos exchanges que vem há muito tempo caindo, tá? Para você ter uma noção, aqui na tela a gente está vendo o dado de 2021, tá? E esse dado de 2021, ele mostra naturalmente uma redução dessa posição dos bitcoins nas exchanges. Mas o dado mais recente, na verdade, ele mostra que a partir do dia 5 de agosto de 2024, o saldo nas exchanges ela vem caindo. Óbvio que a gente tem esses momentos de entrada de dinheiro do Bitcoin, mas a maioria do movimento ele acaba sendo descendente. E esse patamar que a gente está hoje, de 2,9 milhões de Bitcoins, é pouco mais de 10% dos Bitcoins. Pensa comigo, se o investidor hoje ele está propenso a vender os seus Bitcoins, é muito provável que esse dinheiro esteja nas corretoras. Se esse cara tem uma visão de longo prazo para o ativo, é bem provável que ele esteja guardando para si, porque ele quer ter a segurança daquele ativo. Então, quando a gente olha os movimentos de bitcoins saindo das exchanges, a gente diz que o investidor está mais propenso a segurar para longo prazo. Quando esse movimento se inverte, a gente está falando que esse cara está mais propenso a vender. E como a gente consegue olhar aqui no dashboard, a gente vê um cenário que desde 2024 esse cara está vendendo
consistentemente, com movimentos de entrada de dinheiro de novo, que são os momentos em que pode ter uma queda no Bitcoin, mas a consistência acaba sendo a saída da maneira mais prática do que a gente vê. Bom, agora tem um dado que confirma tudo isso, e ele está na página de lucratividade desse dashboard, e como eu disse, você consegue ter acesso à pré-inscrição aqui embaixo. É o SOPR, que ele mede uma coisa simples. Quando alguém vende Bitcoin, essa pessoa está vendendo com lucro ou com prejuízo? Quando o SOPR está acima de 1, as pessoas estão vendendo com lucro. Quando ele cai abaixo de 1, as pessoas estão vendendo no prejuízo. Então, elas estão realizando as perdas. E aqui você vê o SOPR. E o que aconteceu em fevereiro? O SOPR caiu abaixo de 1. Isso quer dizer que uma parte relevante do mercado vendeu Bitcoin por menos do que pagou. Pensa assim, quem que vende no prejuízo? Quem entrou em pânico, quem comprou no topo e não aguentou a pressão, que são o que a gente chama de mãos fracas. Historicamente, quando esse SOPR cai abaixo de 1 e depois volta, isso marca o fundo do mercado. Aconteceu em 2020, aconteceu em 2023 e está acontecendo agora. E o mercado é o mercado, gente, se limpando. As pessoas que não tinham convicção saíram. E quem ficou? Quem comprou o Bitcoin dessas pessoas? Os investidores de longo prazo, as baleias, os que entendem o ciclo desse mercado. Nesse dashboard, esse gráfico ele está nessa página aqui que a gente está vendo. Você pode ver o SOPR como todo, 6 meses, 3 meses e até um ano, um mês de como ele tem se comportado, beleza? Então você consegue navegar aqui facilmente e ver esse dado. Mas presta atenção, tem mais um dado que fecha essa história e ele envolve o dinheiro dos ETFs, que mudou de lugar de um jeito que quase ninguém comentou. Bom, se você dividir os holders do Bitcoin em 2 grupos, os que compraram recentemente, os holders de curto prazo, os que seguram há mais de 150 dias, os holders de longo prazo, você vai ver algo fascinante. O short-term holder, que é a galera que comprou na euforia perto dos 93 mil, são os investidores de curto prazo, eles estão no prejuízo. E vários deles venderam. É normal, comprou caro, o preço caiu, entrou em pânico e saiu. Mas os long-term holders, os investidores de longo prazo, eles não mexeram. Seguraram firme e mais, eles aumentaram a posição durante a queda. Tem mais um dado que se chama NUPL, que é o lucro barra prejuízo líquido não realizado. Basicamente, pessoal, ele mede se o mercado no agregado está no lucro ou no prejuízo. Caiu na zona de esperança e medo e não está em euforia, não está em capitulação, está naquele meio do caminho que historicamente parece um momento antes das fortes altas. Eu vou te mostrar ele aqui na tela para você entender o que ele significa. O NUPL é essa métrica aqui, quando ele está nessa zona aqui embaixo, é a zona de capitulação. Essa zona aqui que a gente está nesse exato momento, nos últimos tempos, ela é uma zona com NPL de 0,20. Esse 0,20 ele é um bom ponto de entrada dentro do mercado historicamente. Pode ser que fique mais desesperador, pode, mas historicamente já é um ponto bom de você entrar no mercado e por isso a gente gosta bastante dessa métrica para olhar o futuro desse mercado. A outra coisa que a gente tem que ter em vista são os investidores de curto prazo, que são os opostos dos investidores de longo prazo. Esses investidores de curto prazo representam agora 11% do supply todo, tá? E quando você olha o comportamento dele, cada vez mais ele representa menos do Bitcoin. Então, quando a gente olha para os investidores de longo prazo, eles representam muito mais que os investidores de curto prazo e representam hoje 73% dos Bitcoins, o que mostra para a gente um cenário bem positivo daqui em diante, porque são caras que estão comprando nesse exato momento. Nos últimos 30 dias eles estão acumulando, é óbvio que tem os movimentos de entrada e saída novamente, mas esses caras estão acumulando e por estarem acumulando, você vê uma perspectiva aqui positiva para eles. Bom, e agora a gente vai para um dado que também é muito relevante para você entender o cenário de fluxo macroeconômico aqui. Quer dizer, que a gente quer saber se o investidor do mercado tradicional ou dos ETFs, aqui como a gente fala, eles estão comprando Bitcoin. E a gente olha esse dado aqui que está na tela, que são os fluxos dos ETFs, e você vê que tem muito mais um cenário verde nos últimos 30 dias do que um cenário vermelho. Ou seja, os caras estão acumulando. E por que isso é tão importante para você? Pensa só. Se os ETFs eles são o fluxo dos investidores institucionais, e a gente sabe que investidores institucionais são mais
qualificados, eles têm mais informação, condensam mais informações e têm mais expectativas certas sobre o que vai acontecer no futuro, simplesmente porque ele tem acesso a informações. Um cenário de aumento do fluxo de ETF ou aumento desses investidores internacionais, desses investidores profissionais, gera uma expectativa de maior alta dentro desses mercados, porque com essas informações talvez até privilegiadas, esses caras conseguem entender para onde o mercado vai e por isso esse dado é super mega importante para você, investidor. Então, vamos juntar aqui as peças. Se o Bitcoin teve o pior trimestre em 4 anos, caiu 29%, as manchetes foram horríveis, mas debaixo da superfície temos 1. As reservas de exchanges estão no menor nível em 7 anos, as prateleiras estão vazias, não tem Bitcoin para vender. 2. As baleias acumularam como não se via em 11 anos. Elas estão comprando, não vendendo. 3. Os investidores de longo prazo seguraram e aumentaram posição. A redistribuição de mãos fracas para mãos fortes está acontecendo. 4. A zona de suporte nos 67.500 segurou. E o Bitcoin chegou março em alta. O mercado de manchetes e o mercado de dados estão contando histórias opostas. Na minha experiência, quando isso acontece, é o dado on-chain que está certo. Sempre gosto de falar que alguém está mentindo e nos próximos meses a gente vai saber quem está mentindo. E óbvio, isso não é uma recomendação de investimento, mas é contexto. E o contexto é o que separa quem vende no fundo de quem compra no momento certo. E se esse vídeo te ajudou a entender o que está acontecendo por baixo do preço, deixa o like. Isso ajuda o algoritmo disso aqui a mostrar esse conteúdo para mais gente que precisa desse contexto e não de pânico. E se você quer acompanhar esses dados on-chain em tempo real, reservas de exchange, o whale rate, o NUPL, LTH, STH, tudo isso que eu te falei aqui, ele está no dashboard. Ainda não está disponível no público, mas se tiver muita busca, tiver muito comentário aqui, eu vou liberar o mais rápido possível para você. Então não esquece de compartilhar esse vídeo, de curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo que você quer ter acesso a esse dashboard. Perfeito? E se você quer dar o próximo passo nesse mercado, ter um acompanhamento individualizado para saber a melhor estratégia para o seu portfólio, eu deixei um link aqui do WhatsApp do meu time. Manda um alô para eles, fala que você está interessado e eles vão te indicar a melhor forma de você navegar nesse mercado. Eles também fazem análise de carteira individualizada de maneira gratuita. Se você mandar a sua carteira, a gente faz um diagnóstico a partir de uma reunião com você. Então, você não tem nada a perder, entra lá no link, manda um alô e aproveita. E, para você que ficou até o final, um forte abraço e até a próxima.